Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no Evangelho de João, no capítulo número 17. Eu falei domingo passado que muitos de nós que frequentamos a comunidade da graça somos pessoas, e eu usei a expressão assim, meio que heróis. Mas eu digo que são pessoas determinadas. Porque, veja bem, e eu falo isso com muito temor no meu coração. O que nós pregamos aqui, dia após dia, a palavra da cruz, a libertação do pecado, a vida de santidade, a vida de pureza, de justiça, uma vida de compromisso em amar o cônjuge e dar a vida por ele, uma vida de compromisso em ensinar os filhos no caminho do Senhor, segundo os princípios da palavra de Deus, uma vida de honestidade, uma vida de justiça, não a justiça própria, mas a justiça que vem dos céus, do reino de Deus. Quando nós ensinamos princípios fundamentados nas Escrituras, que hoje, infelizmente, muitas vezes são até proclamados dos púlpitos, muitas vezes são anunciados através de vários setores da mídia, mas que quando você parte para a essência da vida, dos relacionamentos e da prática, nem sempre os achamos. E eu posso, a cada dia, me alegrar, porque não há nada que possa alegrar o coração de um pastor, e quando eu digo pastor, estou dizendo de ovelhas que já experimentaram a graça e a salvação, do que ouvir o testemunho da vida das pessoas que estão a cada dia congregando debaixo do seu pastoreio. E eu tenho sido felicitado nesses anos de ministério ao ouvir o testemunho de muitas pessoas com quem eu encontro, pessoas que não são da igreja, mas que citam a postura, a maneira como vocês agem com elas muitas vezes. Porque muitas vezes, amados, infelizmente, a gente também ouve o contrário. Pessoas cristãs que, como você e eu, deveríamos dar o bom testemunho e agir segundo os princípios de Deus, e não o fazemos. E isto muitas vezes faz com que as pessoas se afastem do Evangelho. Porque eu não quero de forma alguma aqui justificar as pessoas que se justificam em cima das atitudes pecaminosas dos outros. Porque isso acontece muito, e é muito cômodo isso. Então o que acontece? Como eu não quero um nível de comprometimento com o Evangelho, com o reino de Deus, com o governo de Deus sobre a minha vida, então eu tomo, por exemplo, qualquer pessoa que vive na igreja, que é crente, e justifico-me em cima das atitudes pecaminosas dela. Então eu digo, não, eu não faço isto, mas ele também é da igreja há tantos anos e não faz. Não, eu não pratico isto, eu não tenho este tipo de atitude, mas ela também é da igreja há tantos anos e também não pratica. E assim justifica-se em cima do pecado do outro. Eu não estou aqui dizendo que eu apoio ou aprovo esse tipo de atitude, e que nem esse tipo de atitude justifique esta pessoa diante de Deus. Porém, muito alegra o nosso coração quando pessoas cristãs, como você e eu, diante das circunstâncias e situações neste mundo, tomam uma postura segundo os princípios bíblicos. E isto, para você e para mim, entenda com clareza, acarreta para nós, no reino espiritual e no reino físico nesta terra, perseguição e rejeição. Por isso, amados, da mesma forma que a igreja cai na simpatia de todo o povo, quando ela age de forma ilibada, de forma com os princípios de Deus, com amor, com perdão, com serviço e com justiça, também nós temos que entender que muitas vezes, mesmo agindo e por agirmos assim, seremos perseguidos e rejeitados. Por isso, deixa eu lhe dar uma notícia:
ser cristão é algo perigoso. Aí você pode perguntar para mim, ou pode pensar, pastor, mas ser cristão tem sido uma coisa tão cômoda nesses últimos anos. Os artistas, por exemplo, se convertem e fazem às vezes mais sucesso como crentes do que como não crentes. As pessoas hoje vivem muitas vezes do movimento evangélico. Vivem do movimento evangélico, dando testemunhos, fazendo campanhas, isso, aquilo, outro. E cada absurdo que você ouve neste meio, que é uma coisa que entristece a gente muitas vezes. Mas o que para você e para mim representa, o que para você e para mim significa sermos cristãos? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso posicionamento diante do mundo quando nós nos declaramos cristãos? Quais são os nossos princípios, os nossos valores, os nossos conceitos? Como que nós respondemos às propostas mundanas, ímpias, diante da justiça de Deus? E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, porque sabe, amados, você e eu nunca poderemos nos justificar diante de Deus dizendo que fomos enganados ou que não sabíamos. Olha, irmãos, não é por nada não, nem me gabando, mas eu vou dizer para você uma coisa: aqui nós ouvimos a verdade de Deus. Pode não ser a melhor, pode não ser a mais reveladora, porque nós temos as nossas limitações, mas aqui você e eu temos ouvido com clareza o que significa ser um crente em Deus e um crente em Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz assim a partir do versículo 14, preste atenção nisso, porque isto aqui faz toda a diferença na nossa avaliação e na nossa vida do dia a dia, para você entender. Você está aqui, está experimentando o Evangelho, está ouvindo a palavra de Deus, e as coisas começam a complicar-se na sua vida. Você começa a buscar a Deus com mais intensidade, e as coisas começam a piorar. Você começa mais a amar as pessoas, liberar perdão, servi-las, e as coisas começam cada vez mais a apertar e ficar pior. Você investe mais no reino de Deus e você começa a viver mais apertado financeiramente. Você investe mais no necessitado e você começa a passar mais aperto financeiro. E tudo isso pira a nossa cabeça. É verdade ou não? Você começa a orar pelos enfermos e você mesmo começa a viver enfermidades terríveis, quando não no seu próprio corpo, na sua casa. Você começa a servir as pessoas porque você está ouvindo a palavra, o Evangelho, e as pessoas começam a te trair e não te servir como serviam antes. Você tem um interesse na alma delas, e elas agora já não têm mais interesse em você, porque você já não compartilha com o pecado delas. E nada disto deveria nos espantar. Nada disso deveria ser novidade para nós. Porque no versículo 14 de João 17, Jesus diz assim para Deus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, amados, há alguma novidade em ser odiado pelo mundo? Hein, queridos? O mundo te rejeita, o mundo te odeia, o mundo te acusa, o mundo não te recebe, o mundo não te beneficia, o mundo não te agrada,
O mundo não facilita as coisas para você. E você fica assim, não sei porquê. Eu faço tudo certo. Eu amo as pessoas, eu sirvo as pessoas, eu perdoo as pessoas, eu faço bem às pessoas, eu só quero o melhor para as pessoas. E mesmo assim, as pessoas me rejeitam, me odeiam, me perseguem, me maltratam, me prejudicam. Por quê, amados? Porque você não é mais deste mundo. Este lugar não é para você. Este mundo não é para você. É por isso que Jesus disse: não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Não se apegue a este mundo, porque este mundo não te pertence e você não pertence a ele. Você e eu só estamos aqui por um breve período para fazermos o que Jesus fez. Loucura isso, não é não? Hein, irmãos? Irmãos, é loucura ou não? O mundo, você e eu não pertencemos a ele. Por isso que não adianta muita riqueza neste mundo, vai ficar tudo aqui, irmãos. Não adianta juntar muita coisa, vai ficar tudo aí. A Bíblia diz: tendo que comer, beber e vestir, e sejais com isto o quê? Hein, irmãos? Você tem que comer, beber e vestir, e sejais com isto contentes, porque quanto mais riqueza você buscar, mais riqueza você vai querer. Abra lá em Eclesiastes. Deixa eu deixar bem claro, eu disse para você que aqui você não será enganado. Aqui não. Em nome de Jesus, o Senhor nos livre de todo engano. Capítulo número 5. Eclesiastes 5. Grife isto aí na sua Bíblia. Grife isto. Passe canetinha, marque embaixo, passe o lápis, escreva na sua mesa de trabalho, escreva na sua mesa de trabalho, coloque dentro da sua carteira, grampeie na capa do seu talão de cheques, coloque dentro da sua caneta de assinar contratos, coloque lá, coloque esse versículo bem grande na sua frente. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E encerra o versículo dizendo assim: isso também não faz sentido. Por que que não faz sentido para nós cristãos? Porque nós não somos deste mundo. Porque nós não pertencemos a este mundo. Eu sempre olho o seguinte: eu tinha? Não. Agora eu tenho. Significa que eu não precisava. Então eu posso usar ele para investir e abençoar outras pessoas e o reino de Deus. Porque tendo que beber, comer e vestir, estejais com isto contentes. Por que que nós estranhamos se o mundo nos odeia? Se Jesus disse assim: olha, Pai, eles estão neste mundo só com um propósito. E deixa eu lembrar-lhe de uma coisa fundamental: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. Porque quando Deus te dá dinheiro, porque é Ele quem te dá, que nós oramos assim hoje, e está lá em Eclesiastes 5, você pode conferir lá depois. Quando Deus te dá dinheiro, é para você desfrutar dele, para você investir no reino dele e nos necessitados. Então nós não temos aqui nenhuma apologia, nenhuma agora teologia, criar nenhuma doutrina com a ideia da pobreza ou com a ideia da riqueza. Não é nada disto. Deus deu dons aos homens, e tem gente que tem dom para ganhar dinheiro. Você já viu isso ou não? Já viu? Tem coisa que você faz e não dá certo. Quem já percebeu isso? Aí o outro faz e dá certo. Você já viu que a grama do vizinho é sempre mais verde? Quem já viu? Você já olhou a grama do vizinho? Impressionante, é sempre mais verde. O negócio do outro sempre dá certo, e o nosso não. Meu irmão, Deus te deu um dom. Busca ele e fala: Senhor, qual é o dom que tu me deste para que eu sirva no teu reino? Porque em João 17, veja o que a Bíblia diz, meu querido. São palavras de Jesus. Versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei aonde? Ao mundo.
Então Jesus está dizendo o seguinte: eles não são do mundo, eu não sou do mundo, eles não pertencem ao mundo, mas eles estão aqui com um propósito, Pai, que assim como tu me enviaste dos céus a este mundo para alcançá-los, eu os alcancei e agora eu os enviarei ao mundo, com um propósito fundamental que está lá em Mateus. Abra sua Bíblia comigo, versículo número 5. Mateus 5, a partir do versículo 1. Você quer ser cristão, meu querido? A gente precisa definir, viu, gente? Nós precisamos definir. Olha, pessoal, Deus, Ele não nos obriga a nada. Nada. Isso é maravilhoso. Você imagina um Deus que fica te obrigando a servi-lo. Um Deus que te obriga a adorá-lo. Deus é amor. E Ele respeita o ser humano na sua plenitude de liberdade. O homem diz para Deus assim: eu não te quero, eu te odeio, eu não acredito em você. Você é uma história inventada por gente inculta. E Deus olha para ele e diz assim: você é um filho amado que eu espero com paciência para te alcançar com a minha salvação. Não tem jeito. Deus não vai castigar ninguém, meu irmão. Já está estabelecido o dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Deus não tem que condenar ninguém, castigar ninguém, punir ninguém. Se não vem pelo amor, vem pela dor, que nada. Sei que muita gente não concorda com isso, e eu respeito você com toda a sua base bíblica e teológica. Mas ainda que você esteja em dor, o que te alcança é o amor de Deus. É a graça dele. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É amor que move o coração de Deus. É amor que move o relacionamento de Deus com você e comigo. Então Jesus, em Mateus capítulo 5, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Agora a coisa deixa de ficar poética. Até no versículo número 9 estava uma coisa linda, não estava? Poética. Bem-aventurados os pobres em espírito, olha que coisa linda. Os mansos, os humildes, os quebrantados de coração, os puros, estava tudo bonitinho. Aí chega no versículo 10 e fala assim: bem-aventurados os perseguidos. Aí ele diz: o quê? Então eu vou ser crente para ser perseguido? Irmão, peraí, você já tem sido perseguido? Você tem sido caluniado, difamado, maltratado, rejeitado? Porque me estranha, sinceramente me estranha. Nós cristãos não vivenciamos aquilo que Jesus viveu. Me estranha. E digo mais, não é para ficar cabisbaixo, deprimido, choroso. A gente fica lá, coitadinho, lambendo as próprias feridas. Jesus falou totalmente diferente, você quer ver? Por isso que eu digo, irmãos, cristianismo não é uma coisa normal. Em sã consciência, intelectualmente falando, não é uma coisa normal. Não pode ser normal. Você entende isso ou não? Pode ser normal você crer em um Deus que nunca se apresentou em forma física? Pode ser normal? Por isso a gente inventa estátua, irmãos. Sabe por que a gente inventa imagens, estátua, faz essas coisas? Que a gente tem necessidade do concreto. E Deus para nós, se não o crermos e nele crermos pela fé, ele é abstrato. Você não é Deus. Aí tá bom, você creu em Deus, creu pela palavra.
Aí você crê em Jesus. Jesus, quem é Jesus? Jesus, um homem que esteve aqui há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, eu não lembro de quem esteve aqui há 50 anos, há 100 anos. Vou ter que lembrar que tem uma história sobre ele. Aí você lê uma história sobre um homem que diz ser filho de Deus, que esteve aqui há 2000 anos atrás. Aí você decide crer neste Jesus, crendo, preste atenção nisso, crendo que Ele está te dando a salvação eterna, crendo que você tem uma alma, crendo que esta alma é eterna, e crendo que, confessando e entregando a sua vida a Jesus, como sendo Ele o seu Salvador, esta alma receberá a eternidade para desfrutar da glória de Deus e da presença dEle. Vocês estão entendendo ou não, gente? Meu irmão, pelo amor de Deus, na boa, se eu sentar com um crente fraco, eu destruo ele, eu ponho ele doidinho, eu faço as perguntas para ele ficar piradinho, ele deixa a fé. Eu faço qualquer crente bobo deixar a fé. Não, porque eu começo a perguntar, rapaz, você está brincando comigo, Deus. Que irmão, se eu falar, não é uma coisa para se explicar. Vocês estão entendendo isso ou não? Não dá para você explicar a sua fé para as pessoas. Não dá para você explicar a sua crença para as pessoas. Não dá para você explicar, não tem jeito, não é matemática, não são números, não é ciência. É loucura. É loucura. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é loucura. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura. Você pode entender isso, meu amado? Se você entender isso, a sua fé muda de dimensão. Aí você é um louco pela palavra de Deus, um louco por Jesus, um louco por Deus. Por isso que as pessoas nos odeiam. Pastor, ninguém me odeia, eu sou tão bonzinho. Duvido que você esteja falando a verdade, vivendo a verdade, sendo contundente com a mentira, com a falsidade, com o pecado. Duvido. Porque, irmãos, quando a gente se posiciona e não quer participar do pecado, o diabo se levanta, as pessoas se levantam e não tem negócio de amiguinho, você é bonitinho, você é educadinho, você é simpático, não tem isso não. Quando você diz assim, não, aqui eu fui chamado para viver em santidade e justiça, porque Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eu vivo pela palavra. Não tem ninguém que fica amansando com a gente, fazendo carinho, cafuné na gente não. Aí Jesus disse aos discípulos dele assim, bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, vamos ler juntos. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, pare aí e diga, por causa de Jesus. Repita bem alto, por causa de Jesus. Isso é importante você guardar. Por causa de Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, vocês serão bem-aventurados. Jesus está dizendo, meus discípulos, vocês serão bem-aventurados quando os homens, por minha causa, pela fé de vocês, pela confissão de vocês, pelo padrão de vocês, em estarem vivendo neste mundo como eu vivi, quando vocês estiverem pregando e falando o que eu falei, os homens vão insultar vocês, vão perseguir vocês, vão caluniar vocês, vão difamar vocês, os homens vão rejeitar vocês, e aí vocês serão bem-aventurados. Não é quando vocês receberem honra, mas quando vocês sofrerem essas coisas, vocês serão bem-aventurados. E quando vocês sofrerem essas coisas, vocês não precisam ficar murmurando pelos quatro cantos, nem dando uma de coitadinho, nem colocando agora a cabecinha baixa e ficando andando como se fosse um coitadinho injustiçado. Não, você não precisa se isolar do mundo, ir para o mosteiro, nem ficar no alto do monte, nem ficar no seu quarto, ou se isolar na sua igrejinha confortável, não. Quando você sofrer estas coisas, quando você estiver sendo perseguido, caluniado, difamado, rejeitado, odiado, quando você estiver vivendo toda esta pressão sobre a sua vida emocional, Jesus falou que você e eu devemos fazer. Versículo número 12. Ô gente, esse evangelho é muito louco. Vocês devem estar escandalizados comigo hoje, né? Mas esse evangelho é muito louco, presta atenção nisso.
Alegrem-se e regozijem-se. Como é que é? Como é que é? Alegrem-se e regozijem. Peraí. Quer dizer que depois que eu sofrer tudo isto aqui, que eu estiver sofrendo todo este dano, Jesus diz para mim assim: aí, quando isso vier sobre você, você alegre-se e regozije-se. Isto é normal? Irmãos, isto é algo normal? Por favor, me responda. Você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa inteligente, pode ser considerada uma atitude, uma ação, uma reação normal, alguém que sofre esse tipo de dano, ainda assim alegrar-se e regozijar-se? Pode ser normal isto? E não é normal. Mas sabe por quê, querido, que não é normal? Porque você e eu somos pessoas que fomos transformadas por um poder sobrenatural. Esta é a diferença. A diferença é que você e eu não fomos ajeitados, moldados, reformados por um conceito intelectual, por autoajuda, por um tratamento de educação. Você está entendendo? Você não vem à igreja para se tornar bem educado. Isso também você aprende na igreja, também. Mas não é esse o objetivo. Quando você e eu entramos aqui, nós entramos para sermos transformados pelo poder da palavra de Deus. E lá em João 17,14, Jesus disse: dê-lhes a tua palavra. E você tem recebido a palavra de Deus neste lugar. Você tem a cada dia ouvido o Evangelho, as boas novas. Você tem ouvido a cada dia que passa os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. E agora, amados, você e eu é que vamos ter que responder a Deus. Temos sido ensinados, temos sido orientados. Deus não tem deixado que nada nos falte na revelação da sua palavra em relação àquilo que precisamos. Cabe a você e a mim tomarmos a decisão de obedecer ou não, de viver ou não viver conforme a palavra de Deus. Mas eu não posso deixar de esclarecer a você que todos nós prestaremos contas a Deus. Todos nós. E aí mesmo em Mateus, então, quero continuar lendo com você no versículo número 43 de Mateus 5. Já pensou você preso, acorrentado e açoitado? Chega de noite, você junta com o seu parceiro de surra que você levou, e ao invés de ficar murmurando, você se levanta e começa a cantar louvores a Deus. Que você se acha digno de se alegrar e regozijar-se, porque foi perseguido, insultado, caluniado, desprezado por causa de Jesus. Sabe por que isso não acontece nas nossas vidas, irmãos? Porque nós não nos posicionamos contra o pecado. Sabe o que as pessoas gostam de nós? Nós não nos posicionamos contra o pecado. Sabe o que acontece muito comigo? Uma coisa interessante. Que eu faço aquele programa de 5 minutos na televisão, falando de vida.
Então 5 minutos eu até falo muitas coisas ali, combatendo o pecado, confrontando o pecado e a vida de corrupção, de iniquidade. Mas não é uma coisa muito extensa, então não dá para a pessoa entender muito bem. Então muitas pessoas acabam até se agradando. Às vezes eu fico muito feliz, eu gosto do seu programa, assisto o programa, beleza, obrigado e tal. Aí de vez em quando alguém vem conversar comigo, ouviu o programa, liga para cá e marca e vem conversar. Aí quando chega aqui, conta o problema. Normalmente tem um problema, conta o problema. Depois que eu ouço o problema, vou falar então para aquela pessoa da maneira como nós entendemos que deve ser conduzido em relação às escrituras sagradas. Aí eu vejo que eu já não fico mais tão assim simpático. Já não gostam tanto de mim quanto gostavam. Já começam a me rejeitar. Sabe por quê, meus amados? Porque não importa com quem nem aonde, nós não podemos ceder ao pecado. Não podemos ser coniventes com a injustiça. Jesus, em Mateus 5,43, olha só, disse assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí se a gente tivesse nessa parte ainda, hein, gente? Já pensou se a gente tivesse nesse tempo ainda, hein? Maravilha. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, que a gente ia estar dando de espadada e de fogo do céu para consumir nossos inimigos, não é assim? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Senhor, faz justiça. É isso que Deus mandou? Clama a mim por justiça e eu destruirei os seus inimigos. Aí pega os salmos davídicos de guerra e lê: o Senhor vai... Amem os seus inimigos. Aquele que mais te odiou, aquele que mais te pisou, aquele que mais te prejudicou, aquele que mais te traiu, aquele que mais te ofendeu, aquele que mais te roubou, aquele que mais te prejudicou, aquele que mais te feriu, aquele que acabou com a sua vida, que acabou com a sua felicidade, que acabou com a sua família, que destruiu a sua história, que pulverizou você, que acabou com a sua felicidade, que acabou com a sua herança, que acabou com a sua esperança, que acabou com tudo. Tudo. Sua vida é uma desgraça por causa daquela pessoa. Sua vida é um fracasso por causa daquela pessoa. Aí Jesus olha para você e para mim e diz assim: ame-o, ore por ele e abençoe a vida dele. Volto a lhes perguntar: isto é normal? Não. Isto não pode ser considerado algo normal. Continuando. Versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Versículo 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Versículo número 9 de Mateus 6. Vocês orem assim. Vamos juntos? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí, já que você ia perguntar para Jesus, que negócio é esse de perdoar? Ele respondeu para você no versículo 14: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes... Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pergunta rápida e fácil de ser respondida para você que é uma sumidade intelectual. Quantos aqui já cometeram alguma ofensa? Diga sim ou não. Então tá bom. Vocês já cometeram ofensa? Tem certeza disso? Não foi uma resposta induzida? Não? Então deixa eu dizer uma coisa. Se você não perdoar as pessoas que te ofendem, você também e eu também, nós não seremos perdoados pelas ofensas que já cometemos. E não adianta estar na igreja, e não adianta ser pastor, e não adianta ser líder, e não adianta saber a Bíblia, e não adianta orar, e não adianta jejuar, e não adianta falar língua estranha, e não adianta ter dons, e não adianta ter mistérios, e não adianta fazer sinais, maravilhas, não adianta nada. Você e eu, se não perdoarmos a quem nos ofende, também não seremos perdoados das nossas ofensas, e se não formos perdoados, estaremos debaixo de condenação. Então há um só caminho, amado. O caminho da obediência. O caminho de uma experiência real com Deus. Onde você perdoa e onde você é perdoado. Porém, deixa eu lhes dizer uma coisa. Perdoar como Deus manda não é algo normal nem natural. Posso dizer-lhes isso novamente? Perdoar como Deus manda não é algo normal e muito menos natural da nossa parte. Só poderemos fazê-lo se tivermos uma verdadeira experiência com Deus, onde Ele, Deus, opera uma transformação tão profunda em nós, que deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida dele em nós, através da pessoa do seu Filho Jesus. E para que isto aconteça na sua e na minha vida, é necessário nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você pode ter muita boa vontade, você pode ter muita disposição, você pode até ter muito desejo, muita aplicação em obedecer a palavra de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, só podemos obedecer a palavra de Deus de maneira real e eficaz quando Ele, Deus, habita em nós por meio do seu Espírito e por meio do seu Filho Jesus. Por isso, irmãos, não nos enganemos. Não adianta estar na igreja, não adianta frequentar os cultos somente. Isso também é importante, mas no que diz respeito à vida interior transformada, você e eu precisamos de uma experiência de novo nascimento, uma experiência de morte para o pecado e uma vida ressurreta para vivermos para Deus. Se esta experiência não é algo real na sua e na minha vida, nós precisamos reavaliar a nossa experiência com Deus. Pastor, o senhor está me confundindo, que um dia eu achei que eu era salvo, fui na igreja, teve um apelo, eu aceitei Jesus, fui lá na frente. Ótimo, você fez algo importantíssimo, você deu um passo fundamental. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você ainda, escute isso, meu irmão, isso não é questão de acusação, é questão de avaliação.
Nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias. Nós precisamos avaliar os nossos sentimentos todos os dias. Nós precisamos avaliar os nossos relacionamentos todos os dias. Nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias, em todo o tempo. Isso é fundamental para a nossa história, para o cristianismo. Você consegue perdoar as pessoas, você consegue amar as pessoas. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue perdoar as pessoas, você precisa reavaliar, repensar a sua experiência cristã. Este é um alerta para você, não é juízo sobre você, é um alerta para você, porque se você odeia, você é assassino, diz a Bíblia. E os assassinos, os homicidas não herdarão o reino de Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E alguém que não é perdoado está debaixo de condenação. Então você também, eu também, não herdaremos o reino de Deus se não perdoarmos as pessoas como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Por isso, esta noite, é fundamental que você faça uma reflexão. Qual é a experiência sua com Deus? Você está pronto para viver para Deus e somente para Ele, para a glória dEle? Você tem a disposição no seu coração de que, se for necessário, você perca tudo por causa de Deus, tudo por causa do reino dEle? Você está disposto a perder todas as coisas para viver para Ele, para a glória dEle? Você está disposto a abrir mão de todos os seus sonhos, planos e projetos para que Ele execute a vontade dEle na sua vida? Pois foi assim que nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você está disposto? Você está disposta que esta oração se cumpra na sua vida? Porque eu quero dizer-lhes uma coisa, queridos: não adianta nós amenizarmos, sabe? Não, pastor, não prega isso tudo não. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Pastor, se pregar isso, a igreja esvazia. Pastor, assim as pessoas vão embora, porque elas não aguentam esta pressão. Meu irmão, minha irmã, é melhor sofrermos a pressão aqui agora do que perecer no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É melhor vivermos este tempo aqui na terra, é melhor vivermos neste mundo que não pertencemos a Ele, nem Ele pertence a nós, e estarmos garantidos que no futuro estaremos com o Senhor, do que amenizarmos as coisas e tornarmos coniventes com o pecado, para que as pessoas se tornem simpáticas a nós. Cuidado, é um alerta que Deus está nos dando, queridos. Sabe, amados, eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo e que a palavra de Deus é o único meio para o homem se tornar verdadeiramente um cristão. É aqui, por meio da palavra de Deus, não por meio de doutrinas humanas, não por meio de uma religião, mas através de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Ele vive em você?